Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus venha nos alcançar. Que Deus possa abençoar esse momento em que nós iremos compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Que a sabedoria do alto esteja conosco para que nós, no abrir da nossa boca, possamos lançar a semente que vai fazer com que o Espírito Santo ele venha convencer o pecador dos seus pecados. Meu Pai, perdoa-nos e que o Senhor alcance tantos quanto irão, ó Deus, sentar-se para ouvir essa mensagem. Porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para compartilhar mais um vídeo, né? Gravarmos mais um vídeo e dividir com as pessoas a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Você veja que o Senhor Jesus, certa feita, ele diz o quê? Conhecereis a verdade, lá no livro de João, né? E a verdade vos libertará. Quando o Senhor Jesus, ele passou aqui, né? Ele fez questão de preparar os seus discípulos para que quando ele voltasse para a sua natureza original, né, que é os céus, porque de lá ele veio, né, nasceu de Maria, da Virgem Maria, que depois não ficou mais virgem, teve outros filhos, né, o que foi, Jesus foi do Espírito Santo nela, se tornou homem, se fez sacrifício no nosso lugar, né, pagando ali o preço para que todos aquele que nele crê tivesse seus pecados perdoados e fosse livre da morte do pecado e pudesse um dia, por meio de Jesus Cristo, aceitando o plano da sua salvação, obedecendo os seus ensinamentos por meio da Bíblia Sagrada, venham viver a eternidade. Porque existe uma promessa de eternidade preparada para aqueles que servem a Jesus, como também existe a promessa de eternidade para aqueles que servem o maligno. Para aqueles que servem Jesus, o novo céu e a nova terra. Para aqueles que servem ao maligno, ao diabo, que cedem os seus corpos para os pecados, para as vontades das carnes, orgias, prevaricações das vidas, é o lago de fogo. Mas Jesus não quer que as pessoas vá para o lago de fogo. Não é da vontade de Deus, né, que as pessoas vão para o lago de fogo. A vontade de Deus é essa que eu vou dizer para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Ele quer que as pessoas venham usufruir da vida eterna, no novo céu e na nova terra que fala o livro de Apocalipse. Por isso, meus irmãos, nós temos procurado compartilhar com as pessoas a importância que tem de elas dar esse espaço para Jesus entrar em seus corações, dar o espaço para que o Espírito Santo entre em seus corações, dá o espaço para que a palavra de Deus venha as dirigir, venha as conduzir. Né? Porque quando nós conhecemos essa palavra, né, que é a Bíblia, nós tomamos conhecimento de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que Deus quer para conosco? E o que Deus quer que nós façamos para agradá-lo ao ponto de nos tornarmos uma nova criatura, né? E abandonar esse mundo. E abandonar este mundo de pecado. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Quantas pessoas que já estão, né, com a chave virada
dizendo assim: sextou. Já programaram em qual bar vão passar a noite, já programaram as suas festinhas, qual tipo de bebida vão usar, qual tipo de drogas vão usar, o que vão fazer porque é sextou. E ninguém sabe o que pode acontecer. Elas colocam a sua vida ao risco. Não que todos nós, estejamos fora. Tem pessoas que morrem dentro de casa. Tem pessoas que estão dentro de casa tendo infarto. O Gugu morreu dentro de casa. Estava dentro de casa, levou um tombo lá do sótão, se eu não me engano, morreu. Tem pessoas morrendo dentro de casa. Entende? Mas seja na rua ou seja em casa, sendo na rua dando uma chance maior, ou seja dentro de casa com uma chance menor, para onde é que vai a alma das pessoas? Meus irmãos, eu gostaria de hoje fortalecer com vocês uma pauta que nós começamos a falar ontem, né? Sobre o arrebatamento da igreja. No livro de Mateus, capítulo 24, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos enganeis, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ele está falando o quê? Que tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, as pessoas têm que procurar, quando elas ler a Bíblia, elas ter o discernimento do Espírito Santo. Por isso que nós temos falado aqui da importância que tem de nós sermos batizados com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que nos revela, que nos ensina todas as coisas da parte de Deus. E uma delas é a palavra, o discernimento da palavra de Deus. Para que a pessoa não venha ser enganada por esses falsos, Por esses falsos que ele diz aqui que virão no nome dele. Um dos sinais é surgir muitos enganadores. Então, quando a pessoa tem o conhecimento, o discernimento da palavra, ela não vai deixar ser enganada, porque o Espírito Santo nela não vai testificar com aquilo que aquele enganador está falando. O Espírito Santo vai revelar para ela a verdade. Quantas vezes nós ouvimos pregações que o Espírito que está em mim não testifica com aquilo que eu estou ouvindo? Não, tem alguma coisa errada aí. Mas por quê? Porque eu tenho o conhecimento, não teólogo, mas espírito da palavra de Deus. Então, a gente fica ouvindo muitas colocações, muitas observações a respeito de arrebatamento e grande tribulação. Nós ficamos ouvindo muitas coisas sobre esses eventos.
que vai ser um evento único, né? Que o arrebatamento vai acontecer dentro da grande tribulação. Outro já diz que não vai acontecer arrebatamento. Outro já diz que nós estamos vivendo a grande tribulação. Outro é uma salada que está acontecendo que não está dando a pessoas o norte. Embora o arrebatamento da igreja não é algo que eu tenho que estar preocupado com épocas, com dias. Eu só tenho que estar preparado. Eu só tenho que estar preparado para, né, o momento em que isso acontecer. Porque na época, porque ele está falando aqui, ó, muitos em meu nome, muitos surgirão em meu nome dizendo sou eu, o Cristo, e enganarão a muitos. Na época dos discípulos aconteceu, na época dos apóstolos, teve esses enganadores? Teve. Paulo repreendeu um. Muitos séculos, aí gerações passadas, teve nação se levantando contra nação, rumores de guerra. Teve. Em todos os momentos em que aconteceu coisas, dentro do que está escrito em princípio das dores, teve pessoas que viveram, morreram, se elas aceitaram Jesus, se elas estavam naquele momento aceitando a volta de Jesus, e Jesus não voltou, mas quem foi elas. Elas morreram em Cristo Jesus, estão adormecendo para quando acontecer de fato e de verdade o arrebatamento da igreja, que não vai ser dentro da grande tribulação, aquela volta de Jesus que vem lá dentro da grande tribulação, é outra situação, é em outro momento. Sabe como é que eu vejo, tá? Eu Joel particularmente, sabe como é que eu vejo o princípio das dores? É um momento da advertência a Deus, como as 7 cartas de Apocalipse. É Deus fazendo uma advertência à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Larga a doutrina dos nicolaítas. Deixa a postura de Jezabel, o tolerares a Jezabel. Não seja morno, não seja frio, seja quente. Nós vivemos o princípio das dores como se Deus tivesse advertendo essas placas de igrejas, né, que existe por aí, chamando as pessoas ao arrependimento para que elas possam ser mais do que vencedoras, né? Porque quando que eu me torno mais do que vencedor? Quando eu sou arrebatado. O arrebatado, o que vai subir com Cristo nesse arrebatado, ele pode se considerar mais do que vencedor, porque ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a sua fé. A grande tribulação vai vir com a abertura dos selos, as trombetas, os flagelos, vai surgir lá a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Tudo isso vai acontecer dentro da grande tribulação, para depois vir um milênio, e depois a batalha final, e o juízo final, para então acontecer do novo céu, a nova terra e a descida da nova Jerusalém. É só ler a Bíblia e pedir a Deus o discernimento para entender épocas. Agora, o que eu tenho que fazer como servo de Deus? Estar como as 5 virgens prudentes. A hora que o noivo chegar, eu tenho que estar pronto. Eu não tenho que ficar preocupado com épocas. Eu tenho que estar pronto. Ou se eu for tragicamente acontecer alguma coisa que eu morra, eu vá salvo. Eu vá salvo. A minha salvação da minha alma, a minha alma tem que estar endereçada em nome de Jesus para a eternidade, para a vida eterna e não para o lago de fogo. Porque, meu amigo, não é difícil de se entender isso quando nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Então procure buscar o Espírito Santo,
procure se encher do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Se você pode, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nós, nesse momento, levantamos a nossa voz a Ti. Eu sei, ó Deus, que eu posso estar aqui agora sozinho, mas quando esse vídeo ele for postado, eu não estarei mais sozinho. Eu estarei com pessoas que eu não conheço. Esse vídeo pode chegar a pessoas com outro idioma. Mas eu sei, ó Deus, que todas elas podem ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Podem receber o Teu Espírito Santo. Como um dia eu recebi. Como um dia eu busquei tanto, eu ansiava tanto receber o Espírito Santo, que o Senhor me deu ele dentro do meu banheiro, na minha casa, Senhor. Eu recebi Teu Espírito Santo. E foi tão maravilhoso quando nós recebemos o Espírito Santo, essa dádiva querida. Então, eu te peço, meu Deus, que neste momento o Senhor toque nessa pessoa que nos acompanha com o Teu Espírito Santo. O Senhor toque nessa pessoa que nos acompanha com o Espírito do Senhor. Talvez ela esteja amargurada, angustiada, preocupada, ansiosa, triste. Ó Deus, se sentindo vazia. Mas entra nesse coração. Entra, meu Senhor. A Tua palavra diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, entra nesse coração e faz nesse coração, ó Deus, morada, meu Pai. Que quando o Teu Espírito Santo for de encontro ao coração desta pessoa, à alma dessa pessoa, esse peso que ela sente, essa dor da alma que ela está sentindo, isso seja afastado dela, porque é a luz chegando e as trevas sendo dissipadas. Faça isso, ó Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, pronto. A oração foi feita. Dê continuidade a essa oração nos seus dias. Separa momento para Jesus. Separa momento para você ler a Bíblia, para você orar. Separa o dia na semana para você ir na igreja, cantar, louvar junto com os demais irmãos. Se envolva com Deus e endereça, prepara a sua alma para um dia viver a eternidade com Jesus. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.